Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. O nome da Rosa, do Humberto Eco, da editora Record. Essa obra aqui. Voltemos aos processos. Separai um homem, suponhamos, foi morto por envenenamento. Este é um dado da experiência. É possível que eu imagine, diante de certos sinais irrefutáveis, que o autor do benefício tenha sido um outro homem. Sobre cadeias de causas tão simples, minha mente pode interferir com alguma confiança em seu poder. Mas como posso complicar a cadeia imaginando que, como causa da pérfida ação, haja outra intervenção, dessa vez não humana, mas diabólica? Não digo que não seja possível. O diabo também denuncia sua passagem através de claros sinais, tal qual o vosso cavalo Brunello. Por que devo, porém, buscar essas provas? Não é suficiente eu saber que o culpado é aquele homem e o entregue ao braço secular? Em todo caso, sua pena será a morte. Que Deus o perdoe. É impossível pensar em O Nome da Rosa sem considerar seu extraordinário sucesso global, tanto para a crítica quanto para o público. Trata-se de um desses raros fenômenos editoriais, um best-seller literário que transcende as fronteiras linguísticas. Este é o primeiro romance de Humberto Eco, um dos mais importantes teóricos da comunicação de massa e naturalidade. O autor utiliza um roteiro policial no estilo de Conan Doyle, que se desenvolve na última semana de novembro de 1327 em um mosteiro franciscano da Itália medieval. Neste mosteiro paira a suspeita de heresia e, para a investigação, é enviado Frei Guilherme de Baskerville. Porém, a delicada missão é interrompida por 7 excêntricos assassinatos. A morte em circunstâncias insólitas de 7 monges em 7 dias e noites guia uma narrativa violenta que encanta pelo seu caráter de humor e crueldade, malícia e sedução erótica. Esses crimes fazem Frei Guilherme atuar como um detetive. Ele busca provas, decifra símbolos secretos e manuscritos em códigos e trabalha arduamente no misterioso labirinto do mosteiro, onde eventos extraordinários ocorrem durante a madrugada. Um espetacular sucesso. O Nome da Rosa não é apenas uma narrativa sobre investigação de crimes, mas também uma extraordinária crônica sobre a Idade Média. Um dos mais célebres intelectuais da atualidade, o italiano Umberto Eco, morreu recentemente. É semiólogo, filósofo, acadêmico, linguista e escritor. Nasceu em Alexandria, na Itália, em 1932. De 1954 a 1959, trabalhou como editor de programas culturais da emissora italiana RAI. Na década de 1960, deu aulas na Universidade de Milão, depois em Florença e, por fim, na Faculdade de Arquitetura da Politécnica de Milão. Em 1980, publicou O Nome da Rosa, que obteve sucesso arrebatador. Foi traduzido para mais de 40 idiomas e deu origem ao filme homônimo, estrelado por Sean Connery, né? Outras obras do autor publicadas pela Record são A Ilha do Dia Anterior, Quase a Mesma Coisa, Entre a Mentira e a Ironia, Baldolino, A Misteriosa Chama da Rainha Loana, sobre literatura em que creem os que não creem, a história da beleza e a história da feiura. Vamos lá, né? Adson, chegando ao fim da história em sua velhice, nos umbrais da morte, não sabe dizer se ela contém algum sentido oculto, e se mais de um, e muitos ou nenhum. Deixo essa escritura, não sei para quem, não sei mais sobre o que. Stat rosa pristina nomina nuda tenemus. No início de suas reflexões, Humberto Eco revela que lhe escreveram querendo saber o significado deste hexâmetro latino e por que ele confere ao romance o seu título. Sua curiosidade e espanto não são surpreendentes, visto que não há menção significativa de uma rosa na história. Eco explica que se trata de uma linha de um poema de Contemptu Mundi, de Bernard de Morlaix, um beneditino do século XII, uma meditação sobre a inevitável transitoriedade das coisas mundanas. Mas, para o topos usual, as grandezas dos tempos passados, as cidades outrora famosas, as amáveis princesas, tudo desaparece no vazio. Bernard acrescenta que todas essas coisas que partiram deixam apenas ou ao menos nomes puros atrás delas. A ideia de titular o livro de O Nome da Rosa veio literalmente por acaso, e ele me agradou porque a rosa é uma figura simbólica tão rica em significados que a esta altura ela dificilmente contém algum significado. O título desorientou com a razão o leitor, que foi incapaz de escolher apenas uma interpretação, e mesmo se fosse capaz de tomar as possíveis leituras nominalistas do verso de encerramento, ele chegaria a eles apenas no final, tendo realizado sabe Deus quais outras escolhas. Um título precisa confundir as ideias do leitor e não dominá-las. Provocativamente, Eco não fornece uma tradução do verso de Bernard de Kay to The Name of the Rose,
O Segredo de O Nome da Rosa. Um livro útil de referência escrito por 3 entusiastas contendo traduções de todas as passagens estrangeiras do texto em inglês. Oferece a rosa de outrora perdura em seu nome. Possuímos nomes vazios. Flatus Vocis. É elegante, mas toma uma certa licença poética ao traduzir pristina por outrora e nuda por vazios. Nuda, é nudes, nada, né? Sem nada. Uma tradução mais literal ficaria assim: a rosa pré-existente existe por meio do seu nome. Possuímos somente nomes desnudos, nomes sem nome, nomes pelados. Na filosofia escolástica do nominalismo encontrava-se o argumento exposto pelo Guilherme de Ockham, o Guilherme de Baskerville aqui, né? O William de Baskerville, que é o personagem principal da obra. Que as ideias universais são meros nomes e não possuem existência à parte e serem pensadas, em oposição ao realismo, que afirma que elas possuem uma existência substantiva. Mas o comentário de Eco confere ao nominalismo um giro moderno e desconstrutivista, abarcando a proliferação dos significados que o uso poético da linguagem inevitavelmente põe em jogo. Os signos somente podem ser interpretados com outros signos. Foi até agora sugerido que a rosa, na linha de Bernard, pode ser um equívoco de copista de Roma, que se adequaria melhor como uma conclusão de uma série de versos dedicados aos famosos romanos e seria mais apropriado ao tema da transitoriedade. Caso, que é quase certo, Humberto Eco tivesse ciência desta hipótese acadêmica, ele deve ter se deleitado com a possibilidade de que um erro de transcrição de um monge lhe tenha fornecido um título polissêmico, segundo David Lodge. A bibliografia selecionada aqui, né? Tudo em inglês. A cronologia do autor, né? Data, vida do autor, contexto literário e eventos históricos. Ele nasceu em 1922, os fascistas marcharam sobre Roma, o Vittorio Emanuele III nomeou Mussolini primeiro-ministro da Itália. Em 1929, o Pacto Laterano entre Mussolini e a Igreja Católica Romana. Em 1962, na verdade, ele não nasceu em 22 não, né? São os eventos históricos que precederam ao nascimento dele. Ele nasceu em 1962, nasceu Umberto Eco em 5 de janeiro, em Alessandria, uma pequena cidade de 95 km ao sul de Milão, na província noroeste de Piemonte, né? Seu pai, Giulio Eco, é contado Brock, né? Os sonâmbulos, Joseph Hoff, Teradetsky Marte. Os nazistas se tornam o maior partido na hashtag eleição de Roosevelt nos Estados Unidos da América. Em 1933, Quasimodo, Saint of Eucalyptus Mauroux, A Condição Humana, de Hannah Arendt, a tetralogia José e seus irmãos, até 1953. O Hitler se torna chanceler alemão, o Roosevelt anuncia o New Deal nos Estados Unidos da América. Em 1934, Agatha Christie, Assassinato no Expresso Oriente, os Sayers, The Nine Tailors, Vogue é um punhado de pó. O chanceler Dollfuss da Áustria é assassinado pelos nazistas. Hitler torna-se o Führer. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é admitida na Liga das Nações. Em 1935, a lei de Nuremberg, na Alemanha, priva os judeus de cidadania. Forças italianas invadem a Abissínia. Então, esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Estressar pelo conteúdo do canal. É só se inscrever, ativar o sininho, vai dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer os mais de 4 mil inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.